Gerald, meu amor, que músculo você tem, o seu coração é muito lindo, sabia? Opa, já começou. Voltei, André Vasconcelos e Gerald. O Gerald, aula de educação física, Enem, trabalhando ainda o quê? Fisiologia, funcionamento do corpo. Por isso que a gente está vendo aqui, ó, todo o sistema aqui envolvido. É claro que a gente vai trabalhar o aspecto físico, né? O sistema locomotor, como a gente já viu. Então, falando se a gente já viu, com licença que eu preciso ver a aula. Vamos lá, foca na tela. Remember, para quem não lembra, recapitular, relembrar. A gente já viu o aspecto tanto da fisiologia quanto da anatomia. O sistema locomotor, que é essa junção, né, essa conexão do esquelético e muscular. Então, nesse contexto, a gente já viu formato do corpo, a anatomia, que seria a estrutura corporal, voltada, direcionada, né, para o sistema locomotor, que seria esqueleto, de forma geral, né, o sistema esquelético, e muscular, essa junção para a realização de movimentos. Lembrando que a gente estava falando de condicionamento físico, então era o funcionamento do corpo relacionado à prática de atividade física. E como isso vai intervir, quais serão os resultados, os efeitos, qual é o mecanismo de funcionamento do corpo. Era basicamente isso. E aí a gente fazendo essa associação, a gente já viu aqui, uma das coisas que o Enem adora abordar é o aspecto de tirinhas, então a gente tem aí uma imagem, temos uma fala, vamos aproximar aqui para a gente poder enxergar e ler direitinho, vamos lá, ó. Então só para a gente recapitular aqui na tirinha, andou tomando minha vitamina, hein? Então qual é a correlação? É justamente aquilo que a gente já falou sobre suplementação e anabolizantes. Para o cavalo, as vitaminas dele estão suaves, porque ele deve ter algum déficit na sua alimentação, mas que não condiz com a alimentação humana, que não está ausente dessas vitaminas, porque não é necessidade. Se você coloca uma coisa que não precisa, você está, né, de forma anabolizante, isso é o doping. E aí aqui nós temos a exemplificação dos resultados, dos efeitos. Vejam, analisem todo esse conceito, toda essa estrutura e toda essa abordagem do direcionamento. E o direcionamento é por quê? Porque a gente quer ficar saradão, bombadão, mas eu lhe pergunto, é algo natural? Pensem na estrutura fisiológica humana. Qual é o condicionamento do corpo? Qual é o direcionamento? Lembrando que a gente já sabe que o princípio que a gente busca, o metabolismo, busca manter equilíbrio. Equilíbrio é quem? Homeostase. Então, sempre o corpo vai estar buscando manter esse equilíbrio. O resultado do músculo, o efeito, né, a fisiologia muscular é o quê? Quando eu faço musculação, trabalho, gero um desgaste, eu vou desgastar. Esse é o ponto. E esse desgaste vai sendo a rejunção das fibras e essa fibra vai se reestruturando de uma forma um pouco mais forte e o resultado é esse volume estético. Assim como eu manter o repouso, continuar consumindo muita energia, né? Botando muita energia, alimentação, não fiz nada, não gastei, não consumi, vou ali armazenar, vou virar um investidor de energia corporal. E isso faz o quê? Gera gordura, acúmulo de gordura, obesidade, então a gente acaba engordando. Então, tudo é uma questão de efeito e consequência, causa e consequência, né? Efeito. E aí, nesse direcionamento, a gente consegue fazer essa recapitulação, esse remember básico relacionado à fisiologia, à anatomia, que é, no caso da estrutura, é entender qual vai ser o direcionamento, se é um efeito ósseo, se vai ser, por exemplo, o crescimento do desenvolvimento do sistema ósseo. O músculo é de fortalecimento, ele vai se desenvolver, vai se regenerar, mas o crescimento, desenvolvimento é da estrutura óssea. E aí a estrutura que a gente quer crescer, se eu quero ficar grandão, é uma estrutura muscular. Ah, então eu tenho como eu crescer, tipo, quebrar o osso e tal? Não, e aí, né, vamos devagar e sempre a restauração é possível, esse esticamento não existe. Então, a gente tem tudo essa fisiologia, tudo com base na fisiologia, tranquilo? E como aqui a gente sempre está correlacionando tudo com a prática de atividade física, nesse sistema aqui que a gente está abordando é para conteúdo do Enem. Então, a gente tem que analisar todos esses assuntos voltados para o Enem. E uma das coisas que a gente pode analisar é os princípios, que são princípios, nesse caso aqui, o primeiro é o da individualidade, vou até deixar na tela já.
Vamos defini-lo e a gente explica em seguida. Ó, define-se individualidade biológica, o fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Cada ser humano possui uma estrutura, uma formação física e psíquica próprias, e por isso individualizar o estímulo de treinamento apresentaria melhores resultados, uma vez que seriam obedecidas características e as necessidades individuais dos praticantes de esporte. Voltando para mim, qual o direcionamento, qual é a problemática que a gente já faz essa correlação? Treinos, como eu posso dizer, treino genérico. Você começa a seguir um influenciador e ele fala que o melhor treino é aquele de você fazer uma série de agachamentos, aí você acorda de manhã em jejum e começa a fazer abdominal de prancha e logo em seguida faz um HIIT, e aí é um treino? É um treino. É eficaz? Na medida do seu direcionamento, na medida do corpo que o executa. Princípio da individualidade. O que vai ser bom para mim não necessariamente vai ser bom para você. Eu posso apresentar a dinâmica, posso ter a compreensão do efeito do efeito daquele treino, né, daquele exercício. Por exemplo, se eu começo a fazer um exercício que gere gasto calórico, então ele vai ser propício, né, fisiologicamente para o emagrecimento, mas não para o fortalecimento. E eu queria fortalecer. Eu vi o cara, ele ficou fortão treinando, mas eu não consigo, eu não estou ficando forte, porque o direcionamento, o princípio da individualidade diz que aquele treinamento, a estruturação daquele exercício, ele vai condizer, vai ser direcionado para o seu objetivo e para cada indivíduo, até porque tem as suas características biológicas, fisiológicas, estruturais, que são as anatômicas, então tem todo esse discernimento, tem toda essa compreensão e fazer esse, como eu posso dizer, se aprofundar ou se direcionar com base nesses treinos genéricos divulgados aí como se fosse a solução de todos os seus problemas, é um erro, tá bom? Tranquilo? Compreendido isso? Então, a gente avança porque além desse princípio, nós temos o da especificidade que baseia-se nas particularidades, nas características específicas de cada atividade. Para que um exercício seja realmente específico, ele deve ser o mais semelhante possível àquela ação que se pretende melhorar. E aqui é o que eu acabei de mencionar. Se eu quero fortalecimento, eu tenho que trabalhar estruturas e exercícios que sejam voltados para o fortalecimento. Se eu quero emagrecer, então eu tenho que ter um desgaste um pouco maior, um consumo de oxigênio para fazer essa queima. Então, trabalhos um pouco mais aeróbicos. Aeróbicos, oxigênio, anaeróbicos, sem o A aí, ó, sufixo de negação. Então, é toda essa correlação fisiológica que a gente vai relacionando e desenvolvendo no corpo. Então, aqui nesse caso da especificidade é ter um direcionamento do exercício voltado para o seu objetivo. Não adianta você querer, não adianta você querer virar o Hulk e treinar que nem o Hulk magrelo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui também temos o princípio do desuso. A gente pode observar na imagem que a gente tem um atleta e o atleta, ele faz o quê? Usa. Mas ele também chega um momento em que ele para. E aí qual é a consequência? O corpo ele vai demandar o mesmo gasto, a mesma energia que ele se propunha anteriormente. E aí como você não está mais, como eu posso dizer, suprindo aquela necessidade, suprindo aquela demanda, o corpo vai dizer, eu vou armazenar minha energiazinha aqui, porque vai que dá a louca nele, ele volta a querer treinar que nem ele treinava anteriormente. E aí a consequência é, normalmente, atletas de alta performance acabam engordando com o tempo justamente porque não tem o hábito de manter. E não tem nem condições de manter, porque a gente vai envelhecendo, isso daí já é parte fisiológica natural. E aí a demanda de como a gente vai manter isso vai ser diferente. Então, qual é o objetivo? Qual é o direcionamento? Manter um hábito saudável, natural, espontâneo. Essa parte um pouco mais performática se trata de uma profissão, um direcionamento que busca resultados. Então não adianta a gente ficar se igualando, se comparando, porque são corpos diferentes, com objetivos diferentes, propósitos, situações e contextos totalmente diferentes. E aí só para a gente completar aqui sobre o desuso, que implica em você usar ou perde, ou usa ou perde, né? Vamos explicar. Se os músculos se hipertrofiam, ganham mais força e massa, conforme são usados, e se atrofiam com o desuso. Por isso, perdemos nossa forma física quando paramos de fazer exercício, pois os músculos não estão sendo usados. Então, hipertrofia. E o outro é a parte do desuso. Tranquilo?
Compreendido isso, a gente consegue avançar, né? Atrofiar é justamente ficar mais, né? Tranquilo, mais contidinho. Beleza? Tipo, nervar, encurvar, não usar, né? Tranquilo? Beleza? 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 Então, a gente avança mais um pouquinho. Funcionalidade física, de forma geral, o funcionamento do organismo segue as diretrizes dos seus respectivos sistemas. Assim, ao realizarmos atividades práticas, buscamos intervir na máquina. Sendo assim, toda e qualquer alteração deve levar em consideração os princípios citados, como respeitar as especificidades do corpo. Aqui a gente só está repetindo e dando esse direcionamento, que o objetivo é dar esse direcionamento de se eu quero um objetivo, eu vou executar atividades que sejam colaborativas para isso. Resultados que possam ser um pouco mais naturais e que possam facilitar os meus resultados. Compreendido? Avançamos mais um pouquinho. Resolutiva. Por fim, para minimizar danos em treinamento ao esforço físico, o primeiro passo é ter consciência da importância de ter uma postura adequada, tanto em casa como no trabalho. O segundo é pensar na organização da própria casa e do ambiente de trabalho, preferindo móveis ergonomicamente corretos e atentando para alturas de mesas e balcões para a locomoção, localização dos objetos, correlacionar suas ações e seus objetivos corporais. Aqui, de forma geral, de tudo que a gente já pegou. A gente está trabalhando o funcionamento corporal, direcionado para a prática física. A prática física ela pode, sim, ser específica, direcionada para determinado objetivo, como pode ser aquela cotidiana, porque o esforço que a gente vai gerar corporalmente ele não necessariamente vai ser apenas atrelado ao treinamento, a uma musculação, a um esporte que a gente executa. Eu posso estar em casa e minha mãe vai dizer, menino, pega esse pega esse galão d'água aqui, lá vai eu carregar. Aí eu vou pegar o galão d'água, eu pego de qualquer jeito, eu encurvo. Então, tudo isso vai ter um efeito, vai ter uma consequência, um direcionamento. E a gente tem a compreensão de como funciona e quais são os mecanismos, se é um sistema de alavanca em que eu tenho que flexionar os membros inferiores, fazendo o encurtamento das fibras musculares do coxo posterior, do quadríceps. Aí você vai ficar, meu Deus, como tudo isso? Tudo isso é o sistema muscular, apenas isso. E a gente tendo essa compreensão, a gente consegue desenvolver um pouco mais efetivamente as práticas. Tranquilo? Compreendido? A gente avança para aquele nosso sistema de revisão geral, que é sobre o esforço físico voltado para a fisiologia, né? Essa correlação que nós fizemos. No caso do esforço físico, é o trabalho corporal que a gente pode desenvolver, trabalho corporal esse que pode ser estruturado e natural. Lembrando que a atividade física, ela abrange toda a prática corporal que bote o nosso corpo em movimento. Tranquilo. Pode ser arrumar a casa a fazer um crossfit. Tranquilo? Então, vai abranger todo o sistema. Só que, por exemplo, no CrossFit, é tudo estruturado e varrer a casa eu varro de qualquer jeito. Eu não posso, porque senão minha mãe taca na minha cabeça. Mas o direcionamento um é mais livre, um pouco mais espontâneo, um pouco mais aleatório, e o outro é mais sistematizado. O objetivo vai gerar um desgaste. O direcionamento, no caso de arrumar a casa, é deixar ela limpa, né? Mas o direcionamento é gerar um desgaste, gerar um esforço físico via trabalho corporal, fisiologicamente, né, analisando as funções, cada um vai ter um efeito, né, que é o funcionamento, vai ter um efeito, e esse efeito é suprir a demanda, né, o objetivo do indivíduo. No caso do CrossFit, eu quero ficar mais forte. No caso da casa, quero deixar ela limpa, mas no geral eu posso, queimar umas calorias aí para dizer que eu botei meu corpo em movimento. De forma geral, a gente utiliza o sistema locomotor, junção do esquelético muscular, sistemas esses que têm as suas complexidades, têm seus direcionamentos, têm estruturas ósseas, são 200 e lá vai porrada de osso, estruturas musculares. Então a gente tem todo esse conhecimento da percepção anatômica corporal. Tranquilo? Belezinha? E aí a gente entende que menos esforços, mais resultados, porque não necessariamente quanto mais peso eu vou ter, mais resultado eu vou ter. Às vezes apenas o direcionamento ele acaba sendo mais efetivo. Um sistema de alavanca é muito mais efetivo do que ficar levantando peso. Então a gente tem que ir um direcionamento, a compreensão. E aqui é que nem aqui nessa prática. Eu poderia fazer o Enem de qualquer jeito? Poderia, mas eu estou buscando um caminho mais fácil. Qual é o caminho? Estudar. É árduo? É prolongado? Sim, mas é efetivo. E é tão efetivo que a gente vai conseguir responder uma questão agora. Então aí, ó, a perda de massa muscular é comum com a idade, porém, é na faixa dos 60 que elas se tornam clinicamente perceptível e suas consequências começam a incomodar no dia a dia.
quando os simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Esse processo tem nome: sarcopneia. Essa condição ocasiona a perda de força e qualidade de músculos e tem impacto significante na saúde. A sarcopneia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com hidroginástica, alongamento, musculação, corrida, dança. E aqui, ó, olha a complexidade, todo o direcionamento dessa aula. A gente viu o direcionamento, funcionamento, a gente já tem a compreensão das práticas corporais, entende que cada uma vai ter uma ação, um funcionamento e um resultado, né? Uma consequência. Que tipo de prática poderia ser benéfica para eu envelhecer e não perder a força? Meu músculo ele vai ficar um pouco mais fraquinho, então eu devo desenvolver uma prática que seja direcionada. Eu posso arrumar a casa e fortalecer meu músculo? Posso, mas existe aquela que é um pouco mais específica, mais direcionada. E analisando as alternativas, nós temos hidroginástica. A hidroginástica, a gente vai trabalhar a estrutura corporal, mas vai ter uma percepção que pode ser hidroginástica, ginástica dentro da água, que é essa percepção um pouco mais ampla do corpo, vai ter compreensão corporal, mas vai fortalecer? A depender do direcionamento, pode fortalecer, e isso é eficaz. Mas, entretanto, todavia, não é o nosso gabarito de hoje, porque tem um alongamento que vai trabalhar a flexibilidade, mas não é o condicionamento que a gente está buscando direcionar. Outra alternativa também é musculação. Aí a musculação é uma estruturação muscular. Então, se a gente quiser ser muito delimitado, a gente pode dizer musculação. Mas a hidroginástica ela tem essa percepção e ela é mais adequada para os idosos. Mas veja que a gente pode trabalhar numa condição de prevenção, profilaxia. Então tem todo o direcionamento de entender e identificar qual é aquela que efetivamente vai ser mais eficaz para aquela necessidade, beleza? Temos corrida e dança que trabalham ambas o condicionamento físico, porém ambas um pouco mais trabalhos aeróbicos, beleza? Compreendido? A gente tem um gabarito aí, ó, musculação. Se você conseguir fazer essa observação, toda essa correlação de universo, tempo, espaço, funcionamento, direcionamento, objetivos e resultados, eu tenho certeza que você gabaritou ela. E além dela, tem mais uma na tela, que essa nós já respondemos em aulas anteriores. A gente faz análise textual, tanto imagética quanto a escrita. A gente faz a correlação, como a gente já tem um gabarito dela, eu vou dar uma passadinha, que é reproduzir a relação de casualidade entre efeito e exercício, e aí a gente já volta e faz o link com o quê? Com o que eu acabei de falar. Se tem um exercício, ele vai ter um efeito, vai ter uma causa. Então é sempre fazer uma correlação, em que para eu obter saúde, eu tenho que fazer uma atividade física. Para eu ter uma estrutura corporal avantajada, eu tenho que fazer um treinamento para que essa transformação fisiológica aconteça. Só que essa transformação, ela não é equilibrada, não vai manter uma homeostase. Quando eu estou treinando, objetivando ter um resultado acima do que eu já tenho, eu estou tentando fugir do equilíbrio, eu estou tentando ultrapassar. Mas é que eu quero ficar mais forte, quero ficar mais bonito. Não importa qual é o seu interesse. O efeito fisiológico tem um direcionamento, fugir do equilíbrio. Se você não faz nada, você foge do equilíbrio ficando sedentário. Se você faz muito, você foge do equilíbrio ficando muito acima, tendo uma demanda energética, corporal avantajada também. Então aqui quando a gente aborda o condicionamento físico, esse direcionamento e essa compreensão acerca da atividade física, é sempre buscando respeitar o corpo, fazer essa compreensão acerca dele, né, das diretrizes do funcionamento, e quais técnicas e como podemos aprimorar de forma geral toda essa dinâmica corporal, beleza? Em tela a gente tem outra questão? Tem outra questão. Essa daqui é mais facinho, mais direitinho. Ó. Durante um esforço físico, um homem de 73 anos de idade sofreu um infarto do miocárdio induzido por isquemia. Nesse paciente, que sintomas mais frequentes poderiam ser relatados? Aqui já é uma análise fisiológica detalhada do que pode acontecer com alguém que tem um infarto. Então, a gente tem que analisar as alternativas e ver qual é o direcionamento de como a gente se localizar. Porém, você só vai saber isso se você saber o que é o miocárdio, você só vai saber isso se você conseguir, deixa eu ver aqui, se é isquemia. Às vezes a gente não aborda isso. Professor, eu não faço medicina, eu não quero isso.
Mas aqui é um direcionamento corporal anatômico, tranquilo? É só analisar as alternativas, ó. Dor percordial irradiada pelo pescoço e mandíbula constrictiva de forte intensidade com duração de 5 minutos e melhora após repouso e uso de vasodilatadores coronários. Eita, essa daqui é só para quem fez Grey's Anatomy. Qual o direcionamento da questão? Entender o sistema corporal, entender o sistema anatômico, que foi o que a gente já mencionou, a estruturação, e entender que não necessariamente essas daí são as características de um infarto, tá? Ó, se ele sofreu infarto, vai ser, deixa eu ver, dor retroesternal, aí retroesternal por detrás do externo peito, porque atrás é toda uma correlação. A gente vai ter que analisar minuciosamente cada estrutura do que eles estão falando, beleza? Vamos seguir, ó. Dor retroesternal constrictiva de forte intensidade, duração de várias horas, irradiada pela face interna do braço esquerdo e que não desapareceu após os usos de vasodilatadores coronarianos. Eu tenho um gabarito porque eu tenho um gabarito. Como eu tenho que acabar o horário da aula, eu vou dar o gabarito. É essa. Por quê? Eu vou só ler a resposta para vocês. Ó. Vou até ler aqui, ó, grifado. Dor retroesternal, por detrás do externo. O externo é esse osso aqui do meio. Deixa eu ver o quê? Forte intensidade vocês já entenderam. Duração de várias horas, porque perdura. Irradiação da face interna do braço. Lembra que o fundo do coração é para o lado esquerdo, então vai irradiar para o lado esquerdo. E mais o que é que tem aqui? Vasodilatadores, porque está tendo a constrição, não está dilatando, mesmo com coronariano, que é a dilação do coração, beleza? Então é isso, gabarito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só referências. Então eu fico por aqui. O pobre do meu diário, o coração dele ficou até palpitando depois dessa questão. Mas enfim, vejo vocês na próxima. E vamos estudar ou assistir Grey's Anatomy, é o que tem pra hoje. Vejo vocês e é isso aí. Tchau, tchau.